A paz do Senhor, alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui para mais uma lição de jovens da nossa revista Tempo de Conquistas, lição da CPAD. E você está no canal AD Belém Araci 1. Pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixe o seu like, poste também seu comentário, suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos estar atendendo vocês, ok? Com muito prazer. E nós estamos então aqui na lição 10 do dia 7 de junho de 2020. E essa lição se titula As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O nosso texto do dia é: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Nosso texto está em Salmos 44, verso 3. A nossa síntese é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Josué, capítulo 10, versículo de 6 a 8 e de 12 a 14. Começamos aqui, então, o nosso tópico 1. O tópico 1 nos diz os reinos do sul. O povo de Israel, então, relembrando um pouquinho do que nós estamos vendo nas lições passadas, Josué entrou com o povo na terra de Canaã, atravessou o Rio Jordão, conquistou Jericó, teve a batalha de Ai, conquistou Ai, e na semana passada nós vimos que os gibeonitas, que era aquele povo que ficava ali perto, ali onde eles estavam, naquela região de Canaã, eles se fingiram de que eram povos distantes e acabaram fazendo uma aliança com o povo de Israel. Josué e todos ali do povo de Israel, da liderança, acabaram caindo nessa armadilha, porque acabaram não orando ao Senhor, não pedindo orientação ao Senhor, mas eles acreditaram naquele povo que vieram falando, que estavam com muitas dificuldades e que vieram de muito longe para poder fazer uma aliança com eles, e eles acabaram fazendo aquela aliança. E esse povo de Gibeon, eles voltaram ali para o reino, para a cidade deles, mas eles iriam estar servindo ao povo de Israel. Mas os inimigos do sul, que é aqui o nosso tópico 1, os reinos do sul, eles eram vários. Eles eram Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Esses reinos que estavam no sul, eles viram que Gibeon, ele fez uma aliança com Israel e eles estavam vendo que Israel estava conquistando toda aquela terra e queria lutar com eles. E eles então ficaram, ao invés de fazer como o pessoal de Gibeon, os gibeonitas, de ficarem despertados a fazer uma aliança, que Deus já tinha falado que não iria fazer, não era para eles fazerem aliança com o povo daquela terra, mas eles então se reuniram. Todos aqueles reis resolveram se reunir para poder pelejar contra Gibeon. E eles foram até ali. O rei de Gibeon, ele resolveu então pedir ajuda para Josué, porque eles eram um povo ali que precisavam de tantos inimigos que estavam ali, de tanta gente que iriam pelejar contra eles, eles não tinham como lutar. E eles pediram então ajuda a Josué, ao povo de Israel. E então Josué orou ao Senhor e o Senhor falou para eles irem, que ele iria entregar nas mãos de Israel aqueles inimigos. Josué então saiu com o povo e foi até ali. Chegando ali, pelejaram e conseguiram exterminar com aqueles inimigos que estavam ali, os reinos do sul. Todos os seus reis foram capturados, acabaram sendo mortos e eles batalharam ali contra aquele povo. Mas nós vamos ver algumas particularidades então dessa batalha. Primeiramente nós vamos estar vendo essa batalha ali contra os inimigos do sul. Ponto 2, ele fala: Deus luta por Israel. Quando eles estavam ali para lutar contra o povo, aquele povo que estava reunido ali, todos os reinos do sul,
Isso conta ali em Josué 10. Eu até vou ler aqui com vocês. Josué, ele falou assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Quando eles estavam ali, eu falei para vocês que em Josué 10, aqui, a partir do versículo 6, e vem vindo contando, eles então, ao sair para essa batalha, Deus animou Josué. E eles começaram então a batalhar. E eles começaram a vencer. E Deus fala aqui que no versículo 11, fala que Deus fez cair do céu grandes pedras. Deus fez que viesse ali uma saraivada de pedras, né? Para consumir aqueles povos. E diz a Bíblia que mais foram os inimigos mortos pela chuva de pedras do que pela espada. E cita isso então, que eu acabei de ler para vocês, que Josué então orou ao Senhor e pediu para que Deus parasse o sol e parasse a lua. E Deus então fez com que a terra parasse de mover. Toda a rotação, né, o sistema de rotação, para nós vermos como Deus é poderoso, ele fez com que parasse. E então o sol não saiu do lugar, a lua não saiu do lugar e ficou ali quase um dia todo até o povo conseguir lutar contra os seus inimigos. E eles foram vencedores na batalha. A própria Bíblia fala que nunca houve dia como este, realmente nunca houve e não sei se haverá, certo? E Deus então ele atendeu a voz de Josué e deu essa vitória para eles dessa forma, dessa maneira. E depois nós temos o nosso ponto 3, que fala assim: homens maus. Quando a gente para ver aqui como essas narrativas são de guerra e de guerra, muita, assim, fala assim, nossa, que coisa sangrenta. Fala, mas como que o povo de Israel vem chegando e matando todo mundo? Não é bem assim quando você para ver o que estava acontecendo. Então vamos lá para Gênesis, capítulo 15, versículo 12. Aqui, Deus estava falando com Abrão. Deus tinha feito uma aliança, estava entrando em aliança com Abrão, ainda não tinha mudado o nome dele para Abraão, mas é a mesma pessoa, Abrão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus já falando isso para Abrão. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Então aqui estava se falando sobre os povos da terra de Canaã. Nós vemos que Deus, então, quando ele fez essa aliança com Abraão, ele estava falando que ele tudo que Deus falou cumpriu. Primeiro Deus falou a descendência dele iria ser afligida
e está em terra alheia, reduzida à escravidão por 400 anos. Foi o que aconteceu com o povo quando foi para o Egito. E nessa época, Abraão não tinha filhos. Ele já era de idade e não tinha filhos. E Deus falou que a descendência dele ia ser escravizada por 400 anos. E depois ele falou que Deus iria julgar aquele povo que estava afligindo o seu povo. E depois eles iriam sair de lá com grandes riquezas. Foi o que aconteceu. Eles despojaram os egípcios e saíram. E aí depois Deus disse que na quarta geração eles iriam tornar para aqui. Quando Deus estava falando com Abraão, Abraão estava na terra de Canaã. E aí Deus falou, eles vão tornar para aqui e eu vou dar para eles essa terra. Você vai morrer, você vai ser sepultado em ditosa velhice, mas vai acontecer isso com a sua posteridade. Deus já estava falando para ele o que ia acontecer com o futuro da geração. Deus sabe o seu futuro, Deus sabe o futuro de tudo, Deus tem o controle. E tudo que ele quer fazer, ele faz. E tudo que ele não quer, ele não faz. Amém? Então, descanse no Senhor, que tudo está sob o comando dele. Voltando aqui, Deus então falou que ia dar aquela terra para o povo, mas Deus falou que só após a quarta geração que eles iam retornar, porque não tinha ainda enchido a medida da iniquidade dos amorreus ou dos cananeus. Deus então falou que não tinha enchido a medida. Quando enche-se uma medida, já enche até transborda, então Deus, ele não tinha ainda enchido. Deus, nós vemos aqui a longanimidade de Deus. Que Deus, então, ele estava tentando, esperando, mas Deus sabia, pela sua presciência, que eles não iriam se arrepender. Eram homens maus, eram homens que tinham uma religião completamente errônea, não somente em questão de ser politeísta, mas era também cruel. Eles sacrificavam humanos, eles se prostituíam, eles se mutilavam, tudo em nome da religião e outras coisas mais. Eles eram homens maus, eles eram homens que não tinham nada de compromisso com Deus e nem eram justos, nem um pouco. Então eles eram maus e Deus então foi enchendo a medida da iniquidade deles, até que um dia Deus então resolveu tirá-los dessa terra e dar ao povo de Israel. Nós vemos então aqui que não temos que ficar, até o comentarista, ele fala, as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. O nosso comentarista fala isso. Por quê? Porque é isso que eu falei para vocês. Deus, ele é justo. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo tantas coisas erradas. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Infelizmente, muitas pessoas não se importam e fazem tudo que é errado. Tudo que não é certo, mas chega um dia que Deus, ele é justo e ele cobra. E Deus vai dando chances, Deus vai tendo misericórdia, porque Deus é longânimo, ele tem uma grande paciência. Mas chega um dia e que essa pessoa vai ser cobrada. Então, vamos procurar ser justos, vamos procurar fazer a vontade do Senhor, porque sempre quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós vamos colher o bem. Amém? O nosso ponto 2, os reinos do norte. Então, eles venceram os reinos do sul. Muito bem. Mas não acabou. Ainda existiam muitos reinos. E esses reinos do norte, então, eles estavam ouvindo que o povo de Israel estava conquistando. E eles, então, se reuniram também. A junção dos inimigos para poder conquistar algo. Olha só, eles eram inimigos. Eles também eram povos que não eram bem assim aliados. Mas eles se aliaram para poder derrotar o povo de Israel. E os reinos do norte eram liderados, então comandados, foi o rei que convocou ali os reinos do norte, era o rei Jabim, do reino Azor. Então Jabim então convocou aqueles povos ali dos reinos do norte, que eram muitos, e a Bíblia fala aqui, em Josué 11:4, fala que podia ser comparado como grãos de areia, de tanta gente que veio contra o povo de Israel. Eles se acamparam contra o povo de Israel. Mas o historiador Flávio Josefo, lá no livro da História dos Hebreus, ele fala que eram cerca de 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Isso Flávio Josefo fala lá, era o historiador judeu ali no livro dos Hebreus.
história dos hebreus. E nós vemos então que era muita gente. Muita gente, e não era somente a questão de ser muita gente. O povo de Israel, ele lutava com espada, ele lutava com funda, com dardo, com lanças, principalmente com espada. Essa espada de 30 centímetros, né? Mas aquele povo, eles eram experimentados e eles tinham um arsenal de guerra. Então eles tinham os carros, as carruagens com os cavalos das guerras eram as ferramentas mais avançadas daquela época que eles tinham. E eram disponíveis naquela época carruagens e com cavalos nas guerras, eram pessoas que já estavam adestradas para a guerra. Tem até aquele salmo, é o Salmo 20:10. Nós faremos menção do nome do Senhor. E Israel, ele não estava ali pelejando com esses artefatos de guerra. Era temível para Israel. E sabe que Josué, então, ele começou a ter até um certo temor. Mas Deus falou para Josué, não temas, eu vou dar para você essa batalha. Você vai vencer essa batalha com o meu povo. Então, eles foram ali com as suas armas e pelejaram contra aquele povo que parecia ser muito maior, não somente em número, mas também em artefatos de guerra, em poder. Podemos ver que às vezes nós nos deparamos com coisas que parecem ser muito maiores do que nós para resolvermos. Josué estava ali naquela batalha, era algo muito grande para ele. Mas quando nós temos o Senhor indo na nossa frente e estando conosco e nos garantindo a vitória, nós podemos ter a certeza disso, porque Deus, ele é fiel. Se ele fala, eu vou te abençoar, ele vai abençoar, mesmo que os problemas sejam muito maiores do que você possa imaginar e falar, eu não vou conseguir. Mas com Deus você consegue, em Deus você faz proezas. Amém? Então nós vemos aqui, nós já entramos aqui ao ponto 2, tá? Que Deus deu a batalha para Josué, foi uma batalha também difícil, foi uma batalha travada, nós temos que fazer a nossa parte também. Deus falou que ia dar a ele ali aquela batalha, mas eles tiveram que batalhar. E então, Deus deu para eles e Deus já avisou. Deus então falou que era para eles queimarem os carros e jarretarem ou alejarem os seus cavalos. Por quê? Deus não queria que fossem aproveitados esses cavalos e esses carros para o povo de Israel. Deus não queria que eles estivessem pelejando com esse tipo de armamento, mas sim que fosse o Senhor que desse a vitória na batalha para eles. Como eu já falei do Salmo 20, versículo 7, que Deus, ele queria que confiassem nele e não nos carros ou cavalos. E Deus, ele quer que nós também tenhamos as nossas armas para o combate. Nossas armas não são carnais, nós batalhamos espiritualmente. Em Efésios 6, 10-17, ele fala sobre a nossa armadura espiritual. E Paulo fala aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente vê aqui que a palavra de Deus fala que a nossa arma, até em outro lugar fala, nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, as potestades, e nós temos que estar vestidos da nossa armadura e confiantes no Senhor. A nossa armadura da fé. Amém? Que a gente possa estar guardando no coração o que é a armadura de Deus para nós. No nosso ponto 3, do tópico 2, ele fala uma longa guerra. Segundo Flávio Joséfo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7 anos.
baseando-se na idade de Caleb. Aproximadamente de 5 a 7 anos que durou essa guerra, essas batalhas contra os reinos do norte. As batalhas do Reino do Sul foram rápidas, Deus já deu na hora. As batalhas do Reino do Norte foram, então, demoradas e também bastante travadas, trabalhosas. E até fala que Josué feriu 31 reis. Deus ele havia falado que não era para fazer as alianças, não era para fazer também pegar os costumes do povo cananeu, porque Deus queria que o povo dele estivesse mantendo-se fiel a ele ali naquela terra. E, infelizmente não foi assim que aconteceu. Acabaram depois, não na época de Josué, mas depois que Josué morreu e vieram os povos que nós vamos estar estudando. Aí acabaram saindo da presença do Senhor e fazendo muitas coisas erradas. Mas o que a gente precisa é estar atento para que a gente possa estar sempre vigiando, como falei essa palavra aqui em Efésios, vigiando em todo o tempo. Conquistando o impossível no tópico 3, está falando aqui que Moisés foi lembrado. Nós vemos ali em Josué também, nos capítulos 10, 11 e 12, que está falando sobre as conquistas. E mencionou Moisés também ali. Eles lembraram do que Moisés tinha conquistado. E o nosso comentarista fala assim: as conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Às vezes a gente está vivendo um momento e a gente esquece do passado completamente. Devemos esquecer de coisas ruins? Sim, mas as coisas boas a gente tem que guardar. A gente tem que lembrar daquelas pessoas que nos ensinaram, daquelas pessoas que nos ajudaram, e eles aqui lembraram de Moisés. Josué que estava ali conduzindo ao povo naquele momento, mas ele não se esqueceu do que passou ali com Moisés, que Moisés também tinha adquirido ali as terras, tinha comandado as guerras, e Deus também tinha dado a bênção para o povo ali. Então, que nós não nos esqueçamos daquilo que veio do passado com bênção para nós. Não nos esqueçamos das pessoas que nos abençoaram. Não sejamos ingratos, porque a ingratidão é muito ruim, queridos. A ingratidão é muito ruim, que nós possamos ser gratos às pessoas também que nos ajudam. Não nos esquecermos, mas que a gente possa lembrar e considerar também as pessoas que nos ajudaram no passado, não só nos que estão no presente. E estamos, então, na nossa conclusão. Deus, em toda a conquista da terra prometida, em todas as batalhas travadas, continuou mostrando seu poder e providência para o seu povo. Hoje também Ele nos sustenta e vai à frente em nossas batalhas. Precisamos confiar nele. Deus, Ele sempre demonstrou o seu amor. Deus, Ele sempre demonstrou o seu poder. Ele é o Deus Jeová de guerra. Que possamos estar confiantes que em todas as nossas batalhas, se nós colocarmos o Senhor em nossa frente, Deus Ele vai conosco e vai nos garantir a vitória. Já nos deu a vitória. Possamos confiar e acreditar nele. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa estar falando melhor ao seu coração e que você possa estar guardando a palavra de Deus no seu coração. Amém? Um grande abraço, Deus te abençoe.